Eu acho que nós estamos muito mais próximos daquilo que o grande economista Nouriel Roubini, o doutor Catástrofe, aponta como a próxima grande crise mundial, que é a crise do endividamento. Todo mundo está endividado hoje, praticamente todos os países, talvez à exceção da China e de algum outro lá no Oriente, talvez, enfim, do Oriente Médio. Por quê? Porque quando o Macron faz esse aceno, faz esse tipo de promessa, é óbvio que ele também já está contratando mais gastos, elevação dos gastos militares. Ora, como é que um país que tem déficit de 6% do PIB pode contratar mais gastos por curto prazo? Então é óbvio que esse dinheiro vai ter que sair de algum lugar e provavelmente de aumento do endividamento. Então, a minha dúvida é até que ponto a Europa pode esticar essa corda? Porque quando houve lá um acordo ano passado em que o Trump pressionou a União Europeia, que se comprometeu a elevar os gastos para 5%, os gastos de defesa até 5% do PIB, é muito bonito colocar isso no papel. Mas como é que, por exemplo, França, Itália, Espanha, que são países tremendamente endividados, vão conseguir dar conta disso? Então, eu acho que eles ficam cada vez mais próximos da previsão, mais uma vez, catastrófica aí do Nouriel Roubini, que, infelizmente, costuma acertar algumas coisas. Ou melhor, muitas coisas, né? E geralmente acerta quando ele aponta para tragédias. Agora, os professores citaram aqui, mencionaram duas palavras que eu acho que são centrais em toda essa nova crise. Enfim, o professor Danilo falou algumas vezes em coalizão. E é verdade. Por quê? Porque o Irã não está lutando contra um inimigo, um adversário. O Irã, de fato, ele faz guerra contra uma coalizão, composta por aqueles que o atacam diretamente e por aqueles que, de alguma forma, eles dão suporte, como, por exemplo, os países que cedem bases militares para, enfim, abastecimento, etc. E o Irã citou saturação. E é aí, para mim, a grande aposta do Irã. O Irã sabe que ele não tem como enfrentar durante muito tempo uma guerra contra uma coalizão. Ele poderia, se fosse uma guerra contra Israel, por exemplo, embora Israel tenha uma série de vantagens e, do ponto de vista tecnológico, seja muito mais desenvolvido que o Irã, seria um conflito com algumas simetrias. Agora, quando o Irã é atacado por uma coalizão, aí não. Então o Irã, diante disso, ele sabe também que quanto mais danos ele possa provocar em alguns desses aliados, mais ele aposta na questão da saturação da economia desses aliados e, principalmente, do ambiente político de cada um desses países. Porque imagina, por exemplo, qual seria o impacto perante a opinião pública europeia se houvesse um ataque a um navio, a um petroleiro britânico ou francês. Seria algo inimaginável. Por exemplo, vocês mencionaram com muita propriedade a expectativa da Rússia. E eu acrescentaria a expectativa também da Venezuela. A Venezuela, né, vai lentamente voltando ao jogo do petróleo mundial e daqui a pouco a Venezuela vai se tornar ainda mais estratégica. Por quê? Porque se acontece alguma coisa mais trágica em Hormuz e também com a Rússia, por enquanto, alijada desse comércio com grande parte do mundo, a Venezuela passa a ser um país mais central nesse abastecimento mundial. Então, eu acho que ainda muitas cartas serão colocadas na mesa, porque, na minha avaliação hoje, a única coisa de muito previsível que esse conflito tem é a total imprevisibilidade.